Olá! Começa agora a segunda aula do curso Gestores Públicos Municipais. O tema é Município na Organização Nacional. Boa aula! Nesta aula você terá noções básicas sobre a estrutura e o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Você também irá compreender o papel do município na Federação Brasileira. E ainda vamos falar sobre a atuação do agente político local. Vivemos em núcleos sociais que vão muito além do núcleo familiar. Mas, por sermos diferentes, a convivência algumas vezes acaba gerando conflitos. No trânsito, por exemplo, há os pedestres, os motoristas nos carros, o transporte coletivo, o ciclista, o jovem, o idoso. Vários perfis ocupando o mesmo espaço com objetivos diferentes. Saiba que as diferenças não são o problema. Ocorre que nem todos os interesses são conciliáveis ou harmônicos. Por este motivo, é preciso existir uma estrutura de poder que garanta a convivência e estabeleça regras a serem observadas, mesmo que essas regras sejam contrárias à vontade individual. Especialmente após a Era Moderna, a palavra Estado começou a ser utilizada com significado. Designar a estrutura maior organizada para exercício do poder sobre determinado território. Esse poder é chamado de soberano, ou seja, é máximo, sem restrição. E no Brasil, vivemos sob o Estado Democrático de Direito. Mesmo com as variações possíveis, há uma notável característica em comum que o próprio nome Estado de Direito busca revelar. É o fato que também o Estado se submete ao direito e deve observar, portanto, na sua atuação, aquilo que as normas jurídicas ordenam. Se compreendermos que a lei é a expressão da vontade popular, uma vez que é elaborada por pessoas designadas diretamente pela população, é o povo que confere ao Estado seu poder, e é o próprio povo que define quais limitações aceitará em relação à sua liberdade. É por essa razão que se coloca o adjetivo democrático nessa espécie de Estado. Você sabia que é a Constituição que cria os objetivos e limita a atuação do Estado? As leis só terão validade se forem adequadas às normas inscritas por ela. Por esse motivo, é chamada de Lei Maior. Esse é o papel clássico da Constituição de um Estado democrático de direito. Limitar o exercício do poder e assegurar as liberdades básicas do indivíduo. Compete à República Federativa do Brasil, da qual o município faz parte. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Até boa parte do século XX, as constituições foram vistas em boa parte dos países que a adotaram como um documento político, uma carta de intenções, especialmente no tocante às perspectivas de transformação social. Com o passar do tempo, no entanto, se percebeu que era necessário dotar de eficácia máxima a Constituição como compromisso maior de toda a sociedade, sobretudo do Estado. Há várias esferas do governo distintas, e cada uma tem a sua competência para elaborar e aplicar leis. No Brasil, temos a União, os estados, os municípios e ainda o Distrito Federal. Adotamos essa forma federativa para que não haja concentração do poder decisório em um único centro. Lembre-se que vivemos em um país continente, onde há uma forte e permanente miscigenação cultural. Portanto, o poder constituinte originário estabeleceu que o poder não deve ser organizado em torno de uma unidade. Desta forma, cada comunidade pode autodeterminar sobre as questões ligadas ao seu interesse direto e natural. Saiba que a existência de um Estado federal depende principalmente de duas questões que devem ser asseguradas de modo direto pela Constituição: a autonomia dos entes federativos e a competência legislativa.
Como você viu na unidade anterior, cada um dos entes federativos representa uma estrutura democrática de poder. E isso só é possível por causa da autonomia das entidades federativas. E você, sabe o que isso significa? No Estado Federal Brasileiro, compreende-se que essa autonomia prevista no artigo 18 representa uma esfera de prerrogativas que nós vamos passar pontualmente a discriminar aqui. Em primeiro lugar, nós temos a chamada autonomia de organização. O município tem a sua lei orgânica, feita por seus representantes, que vai definir, então, essa lei orgânica, quais são as medidas e prioridades que o município deve ter em termos de organização. Nós temos também, por falar em representantes políticos, a autonomia política, pela qual a própria comunidade local escolhe os seus representantes, os prefeitos e vereadores. Temos ainda a autonomia financeira, razão pela qual cada ente federativo, e os municípios estão incluídos nisso, devem ter a sua receita própria, que assegure o exercício das suas atribuições. Por falar em atribuições, nós temos as autonomias em relação à legislação, autonomia legislativa. Cada ente federativo e cada município, portanto, detém a prerrogativa de elaborar normas dentro da sua esfera de competência, relacionadas aos interesses de sua comunidade. Nós temos ainda, por fim, a autonomia administrativa. Cada ente federativo, os municípios, portanto, devem ser responsáveis e capazes de organizar o próprio serviço público, a sua estrutura administrativa e os serviços que vão ser prestados à sua comunidade. Você sabia que, ao contrário do que muitos pensam, o município não é hierarquicamente subordinado aos estados ou à União? Respeitando as atribuições definidas pela Constituição, é o município quem decide o que é melhor para a sua comunidade. O município elabora suas leis, cria e organiza seus cargos e órgãos, suas entidades da administração pública indireta, lança seus tributos, entre tantas outras coisas. Verdade, e tudo isso sem precisar da aprovação de nenhuma outra esfera do governo. Ah, mas não podemos esquecer que a qualidade de membro autônomo da federação não livra o município de observar as normas constitucionais que organizam o exercício do poder público. Exatamente. E sobre a autonomia municipal, você deve conhecer o artigo 29 da Constituição da República. No artigo, são estabelecidas regras sobre a eleição e o mandato dos agentes políticos locais, como a duração de 4 anos do mandato, com início em 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Trata também da lógica de que o número de vereadores deve ser proporcional à população do município. O que torna uma federação verdadeira? A partilha das atribuições estatais deve permitir a atuação política a cada espécie federativa. Sobre esse assunto, vamos falar um pouco sobre a chamada repartição pública. Critério para atribuir as competências. Podemos considerar 2 grandes aspectos. Por um lado, há de se buscar a compreensão sobre o espaço a ser ocupado por cada esfera do governo. E do outro, é preciso avaliar até que ponto uma matéria permite ou não uma diversidade de tratamento ao longo do território nacional. Quando a Constituição define que um assunto somente pode ser objeto de lei federal, ou seja, é de competência exclusiva da União, a mesma regra é adotada em todo o país. Essas normas provêm de uma mesma fonte, o Congresso Nacional, com a participação do Presidente da República. Por outro lado, se um assunto pode ser tratado de forma diferenciada em cada município, haverá milhares de leis diferentes sobre o mesmo tema, cada uma aplicada em seu respectivo território. Temos que ter em mente que muitas são as formas de repartir a competência em um Estado federal. Essa questão varia em face do país e do momento histórico. Hoje, muito se defende que, sempre que possível, a questão de interesse público deva ser tratada pelo governo local. Isto porque ele está mais próximo da realidade, pode conhecê-la melhor, ao mesmo tempo em que permite um acompanhamento e até uma participação
mais direta da comunidade na tomada de decisão. A Constituição de 1988 identifica as seguintes competências no tocante à capacidade de editar normas jurídicas. Competência legislativa privativa da União, artigo 22. Competência legislativa concorrente, artigo 24. Competência legislativa estadual, artigo 25. Competência legislativa municipal, artigos 29, 30 e 182. Apesar de ter buscado organizar as competências, a verdade é que a Constituição preferiu deixar algumas questões em aberto, conferindo certa flexibilidade ao texto constitucional. Mas antes de se fazer uma crítica precipitada sobre um eventual desleixo da Assembleia Constituinte, deve-se conhecer que essa é uma técnica muito utilizada e recomendada no tratamento da questão. Há uma avaliação frequente quanto à conveniência de permitir à lei maior a capacidade de adaptação à evolução política, social e econômica do país. O mundo é muito complexo, então somente em uma visão simplista seria desejável tentar fazer uma lista que esgotasse todas as situações imagináveis pela mente humana e, a partir disso, dividir pelas entidades federativas a atribuição para tratar desses temas. Há assuntos que são de competência legislativa da União, como águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, serviço postal, trânsito e transporte, diretrizes e bases de educação nacional. Você precisa saber que a competência legislativa municipal encontra-se geralmente em torno dos assuntos de interesse local. Ok, mas o que seriam assuntos de interesse local? Alguma questão pode atingir somente a um município? Como saber essa diferença? A questão é que não se trata de exclusividade, mas sim de predomínio. Você deve saber que quando prevalece o interesse local sobre determinado assunto, cabe ao município legislar sobre ele. Não há aí uma solução exata. Na realidade, há algumas dicas que nós podemos passar aqui neste rápido momento. Verificar, por exemplo, se aquele assunto, se aquele tema pode ser tratado exclusivamente no território municipal, ou se ele determina algum grau de influência em relação a todo o estado, ou ao município vizinho, ou mesmo em relação ao território nacional. Essa é a primeira grande dica que vai permitir a você compreender se esse é um assunto de interesse local ou não. Da mesma forma, é importante procurar pesquisar na Constituição da República se há outros elementos que possam confirmar essa impressão inicial do interesse municipal. A Constituição da República, fora da repartição de competência, determina aos municípios algumas atribuições, promover o ensino, realizar o desenvolvimento urbano, entre outras coisas, como a proteção ambiental, como a proteção ao patrimônio histórico, ou seja, tudo isso dá a entender que o município também deva legislar, editar normas jurídicas sobre esses temas colocados à sua atribuição. Por falar em atribuição, por outro lado, é importante verificar se a mesma Constituição da República não tratou desse tema dentro da competência federal ou estadual de forma privativa, porque se o fez, a princípio esse tema não poderá ser tratado pelo município diretamente. Então, no fundo, vale uma grande recomendação. Pesquise na Constituição da República e também nos tribunais, quando for o caso, se aquele assunto é reconhecido ao município como sendo de interesse local. Competência legislativa concorrente. O artigo 24 da Lei Maior estipula em 16 incisos um rol de matérias sobre as quais a União se limitará. Cuide para não fazer uma leitura isolada deste artigo. Nele, foram listados assuntos comuns aos estados e à União. Alguns temas não cabem aos municípios, enquanto outros sim. Mas não se viu a necessidade de duas listas diferentes. No texto constitucional, são encontradas várias atribuições fixadas ao município. Veja a seguir alguns exemplos de competências materiais. Promover em caráter universal o ensino fundamental e a educação infantil. Prestar serviços de atendimento à saúde da população. Proteger o meio ambiente e promover a habitação popular.
proteger o idoso, proteger o consumidor, prestar os serviços de iluminação pública, cuidar do trânsito local. Você já percebeu que a Constituição é o ponto de partida para a compreensão de uma série de temas aqui tratados. Em relação à competência material, não é diferente. Na Constituição da República, nós encontramos várias incumbências dadas aos municípios, como promover o desenvolvimento urbano, promover o ensino básico, assegurar assistência à saúde e assistência social também, entre uma série de outros dispositivos. Aqui é importante, mais uma vez, consultar a Constituição da República, que dispõe em artigos espalhados ao longo do seu texto algumas obrigações aos municípios, um dever de atuação, sobretudo, na realização dos objetivos maiores da nossa Constituição. Vamos falar agora sobre os serviços públicos. Você sabe o que são? Podemos dizer que serviços públicos são atividades que buscam oferecer uma comodidade à população. Conforme o caso, esses serviços terão que ser prestados diretamente por agentes públicos locais. Como exemplo, entende-se que a saúde e a educação públicas, segundo a Constituição, somente podem ser executadas por entidades públicas. No entanto, essas áreas não vivem em regime de monopólio, ou seja, a lei maior admite a convivência dos serviços públicos de educação e saúde com os organizados pela iniciativa privada. Você lembra de quando falamos sobre a distribuição de poderes entre os entes da federação? Mas, além dos municípios terem seus espaços, é essencial que eles tenham recursos financeiros próprios. Afinal, se o município dependesse de verbas repassadas de acordo com a vontade do governo estadual ou federal, ele poderia ter que se sujeitar às decisões de outro ente. E isso frustraria o espírito do federalismo. Para que isso não ocorra, existem as receitas públicas. As receitas públicas devem servir como garantia para que cada um dos entes da federação exerça suas atividades com autonomia. As receitas públicas se agrupam em duas grandes categorias. Nós temos as receitas tributárias, que, como o nome indica, são provenientes de tributos, e temos as receitas patrimoniais, que decorrem da exploração do próprio patrimônio público, no caso aí, pelo município, por exemplo. E sobre a receita tributária, os tributos consistem em obrigações pecuniárias. São imposições legais para que uma determinada pessoa pague a quantia certa para o Estado. Os tributos são qualificados como obrigações compulsórias, uma vez que não dependem da vontade do contribuinte. São divididos em 3 categorias: impostos, taxas e contribuições. A autonomia dos municípios não é tão ampla para instituir tributos, já que não lhe compete, por exemplo, definir em quais hipóteses será cobrado o imposto municipal ou mesmo quem deva ser obrigado a pagá-lo. Também não lhe cabe criar um imposto ou uma contribuição. Mas a exceção fica por conta da taxa, porque a criação da taxa pode se dar por lei municipal, desde que relacionada ao exercício do poder de polícia ou a um serviço prestado em caráter compulsório. É importante frisar que essa restrição se deve à importância de garantir uma uniformidade básica em todo o Brasil, porque isso propicia um sistema tributário minimamente organizado, o que se fez por meio do Código Tributário Nacional. No texto constitucional, se encontram definidos os impostos municipais. Confira quais são eles. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, o Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, ITBI, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN. E sobre receitas municipais, é importante destacar ainda as situações classificadas como transferências. Nesses casos, as receitas arrecadadas não pertencem inicialmente ao município, mas a mecanismos que transferem recursos da União ou do Estado para um fundo de participação municipal ou ao município. A estratégia garante um federalismo solidário e permite uma redistribuição mais adequada dos recursos públicos. O município se estrutura diretamente em torno de 2 poderes, o executivo e o legislativo. Segundo o texto constitucional, apenas na União
nos estados e no Distrito Federal se encontram os órgãos do Poder Judiciário. Aí é importante compreender que o município que dispõe de poder executivo próprio, que dispõe de poder legislativo próprio, não dispõe de um poder judiciário municipal, por assim dizer. Isso não significa dizer que, em relação ao município, não existe o exercício do chamado controle jurisdicional, o controle exercido pelos tribunais em relação ao exercício do poder público. Na realidade, em relação ao município, normalmente quem vai exercer essa atribuição é o Tribunal de Justiça do Estado, onde se localiza o próprio município. Se tratou de uma organização constitucional que não julgou relevante que o município dispusesse de um poder judiciário próprio. Na verdade, os estados e a União dispõem sim desse poder judiciário e são eles que vão poder exercer o controle sobre os municípios. Vale lembrar que qualquer lesão a direito ou mesmo qualquer ameaça de lesão a um direito individual ou coletivo pode ocasionar uma ação judicial. Se ao município for atribuída essa possibilidade de lesão, ele deverá responder perante os tribunais em relação a essa prática. Saiba que cada poder se subdivide em outros órgãos. Deste modo, cada um exerce uma parcela das atribuições. Portanto, o órgão público é o compartimento na estrutura estatal que assume funções determinadas. Nós vimos que os municípios detêm uma série de atribuições, mas na realidade essas atribuições vão ser remetidas a estruturas internas criadas dentro do próprio município para exercer essas atividades, dentro de um regime de especialização e divisão de competências. A Prefeitura, por exemplo, que representa o Poder Executivo, tem as secretarias municipais, a Procuradoria do Município e os conselhos municipais. Já a Câmara, que representa o Poder Legislativo, estrutura-se por meio do plenário, mas também das comissões e da secretaria. Isso é o que se chama de desconcentração. Os órgãos públicos são compostos por cargos, empregos ou funções. São lugares instituídos na organização do serviço público com responsabilidades específicas. É por meio das pessoas que ocupam esses lugares que o município age. São os chamados agentes públicos. Há muitas formas dos agentes públicos se apresentarem. As denominações simplificadas são agentes políticos, servidores públicos, servidores em regime de colaboração. Também é viável a criação de pessoas jurídicas por iniciativa municipal, para exercerem funções de interesse público. É o caso da criação de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Esta aula chegou ao fim. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre os serviços públicos municipais pós-reforma gerencial do Estado. Bons estudos e até mais!